Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Tigar 11, mais um mês acompanhando o fundo aí. Tem alguns pontos interessantes a gente falar esse mês, algumas movimentações mais uma vez complexas, né? Inclusive até o mês passado eu falei sobre isso, na movimentação que ele fez do CPSH, né? Do fundo de shopping da Capitânia. E vamos lá, mais um mês aí acompanhando. Deixa eu colocar o relatório gerencial aqui. Pô, minha setinha, cadê minha ação? Sempre me perco aqui. Bom, então agora relatório agora de agosto. Nós temos o fundo, lembrando que o fundo passou por emissão recente aí. Inclusive esse é um dos pontos que eu quero falar sobre vocês. Quer dizer, com vocês sobre isso. Então o fundo distribuiu do 1,12, pessoal. Mais um mês de queda dos dividendos. Cada vez mais, isso eu já venho para vocês que acompanham há um tempo aí, mais uma vez o dividendo caindo, e eu já venho falando isso que é uma postura, uma estratégia que o Tigar está usando. Inclusive no mês passado eles fizeram uma explicação do porquê que eles estão agindo com uma postura mais conservadora, mas por outro lado eles poderiam fazer algumas coisas para melhorar isso, né? A minha crítica vai nisso daqui, né? Já que você está adotando uma postura mais conservadora, entregando menos resultado, por que você não tira isso aqui? Ou você não diminui um pouco a sua taxa de administração? Pessoal, é muito alta a taxa de administração do Tigar. Ela está dando 1,40. É muito grande, comparada com outros fundos, é muito grande. Tudo bem que você gerenciar quase 200 ativos entre SPS, eu entendo que o trabalho que uma gestora administradora tem comparado a outros fundos é muito maior, porque você tem todo o processo de construção, de acompanhamento de obra, entrega, venda. Até entendo que tem um trabalho maior, mas já que você adotou uma postura mais conservadora, por que não diminui um pouco a taxa de administração? Por que não diminui um pouco a taxa de performance, que para mim é um absurdo? Assim, acho que das taxas de performance que nós temos hoje no mercado de fundo imobiliário, a taxa de performance do Tigar eu acho que é a mais absurda de todas, que é você cobrar 30% ao que exceder 100% do CDI. Cara, é muita sacanagem. É muita sacanagem porque se um fundo imobiliário não rende mais do que 100% do CDI, ou seja, não rende mais do que a Selic, qual é o sentido de eu investir num fundo imobiliário? Se eu posso investir no Tesouro Selic? Então, em tese, ele vai entregar mais do que isso. Então, para mim, essa cobrança dessa taxa de performance, ela é uma excrescência na taxa de performance do Tigar. Tudo bem que ele entrega bastante resultado, porque a questão do desenvolvimento, ele tem uma peculiaridade que é você ter os lucros, né, destravamento de lucro muito grande. Então, em tese, você entrega bastante resultado, mas não faz o menor sentido. Então, o que poderia ter sido feito aqui, né? Vocês estão adotando uma postura mais conservadora? Adote uma postura mais conservadora na taxa também. Reduz a taxa, reduz temporariamente a taxa para poder manter o dividendo alto e até justificar o risco. Porque hoje o fundo pagando 0,93 ao mês, para mim não faz o menor sentido ter esse tipo de investimento, porque você está investindo num ativo com um risco muito maior do que todos os outros. O risco de desenvolvimento, ele é o maior de todos. E eu sempre gosto de falar isso, né? Eu trabalho com construtora e a construtora tem um ramo de incorporação. É muito risco, porque você conta com fatores, o custo tem que ser muito na ponta do lápis. Eu até brinco, né? Quando você vai construir um prédio, por exemplo, você tem 70 apartamentos com 2 banheiros. Você compra 140 vasos sanitários. Você não compra 141, você não compra 139, você compra 140. Por quê? Não faz sentido você ter estoque desse tipo de coisa. Para que eu vou ter 145? Diferentemente de uma construção de um desenvolvimento rodoviário, por exemplo, que você pode ir fazendo estoque porque você vai usar durante toda a obra, por exemplo, de brita. Agora, numa incorporação, o custo é muito alinhado. Fora isso, você tem toda a questão da venda, porque você estipula quando que você vai terminar a construção e a partir de quando que você vai ter a venda para ter o VGV. Se você não sabe o que é VGV, o Valor Geral de Vendas, escreve aqui no meu canal na lupinha, VGV, que tem um vídeo só sobre VGV aqui no canal. Você estipula que você precisa ter uma certa quantidade de VGV, uma certa quantidade de unidades vendidas para você ter retorno.
E você estipula um prazo, porque passado esse prazo, tudo que você vender depois é dinheiro que você está perdendo, porque o dinheiro tem valor no tempo. Então você tem que estipular, e quanto mais tempo você demora para vender, mais os preços oscilam. Então existem muitos riscos. E o risco de desenvolvimento em si, né, que é o risco de você ter fiscalização, você ter parada por sindicato, você ter questões de prefeitura. Nossa, assim, você colocou a placa para levantar um prédio, no dia seguinte já tem fiscalização lá para ver. Nossa, engasguei. Desculpa, pessoal. Então, é um risco muito grande. E todo investimento que te traz um risco, você tem que ter um retorno que compense isso. E hoje, o fundo pagando 93% de 0,93 por mês, para mim não faz o menor sentido. E se a gente pegar a cotação hoje do Tigar, olha só quanto que ele tá. Eu vou até pegar o dividend yield anual dele. Olha, ele tá dando em 13,73. Olha só, se a gente pegar aqui, ele pagando 1,12 vezes 12, dividido por 109, que foi quanto fechou a cota. R$ 109. Tá dando 1%. Não, 13%. Na verdade ele tá dando aqui. Não coloquei. Na verdade eu errei, né? Não é 0,12. É 1,12, ô Eric. 1,12 vezes 12 dividido por 109. Tá dando 12%, olha só, ele tá com o preço, né, de fechamento, ele tá até dando menor que o dividendo aqui, porque obviamente ele tá considerando aqui os dividendos pagos nos meses anteriores, que tava dando um pouco mais, 1,30 por aí, 1,20, 1,30, esse mês caiu demais. Então esse é um ponto que vocês têm que ter atenção, né, a questão do dividendo. E outro ponto que eu queria trazer para vocês, antes da gente falar sobre o fundo, primeiro falando da questão da 13ª oferta, que ele terminou, ele está alocando ainda alocou 70% da emissão. E aqui um ponto importante, que inclusive foi uma dúvida que foi levantada por um membro do canal, ele perguntando, Eric, por que o valor patrimonial do Tigar cai todos os meses? Ele vem caindo. E aí, pessoal, esse é um ponto que você precisa entender como é que funciona a dinâmica de valor patrimonial de um fundo de desenvolvimento. Pessoal, a gente não está falando de um fundo com imóveis prontos, como um HGLG, que está lá os imóveis, aí vem a avaliação anual, ela chega, avalia o imóvel lá, todos eles, aí no ano que vem faz de novo. Não é assim que funciona. Você tem vários estágios de maturação. E a avaliação é feita uma vez por ano também, ou uma vez a cada 6 meses, ou uma vez por ano. Então o que acontece? Vem a avaliação, avalia todos os ativos que o Tigar tem ali dentro. Essas SPS, que a grande parte são a sociedade de propósito específico, que são para a construção dos empreendimentos para serem vendidos, até chegar à avaliação, essas SPS, elas vão, o Tigar ele vai colocando dinheiro para poder ela ser construída. Então, você percebe que a partir do momento que o Tigar coloca dinheiro, ele está tirando do patrimônio dele e colocando nessa SPE. Então, vai dilapidando todos os meses um pouco do patrimônio. Para a hora que chega na hora da reavaliação, aí ele vai lá e reavalia e joga para cima o patrimônio de novo. Então, a avaliação do Tigar ela é muito escadinha, ela dá um pico lá em cima, vem caindo, depois sobe, só que na tendência, a lógica, o que a gente espera é que mesmo tendo essas oscilações, você tem uma pancada para cima, aí depois cai, aí depois sobe, mas uma tendência para cima. E se a gente pegar aqui, não é o que a gente está vendo hoje, olha só isso aqui, aí até mostrar aqui, eu peguei no Funds Explorer, que é o melhor para mostrar isso aqui. Olha só como que é o valor patrimonial do Tigar. Cadê? Deixa eu descer aqui, cadê o valor patrimonial dele? Aqui, ó. Olha só, ele vem, ele cresce e cai, ele vem, cresce e cai, cresce e cai. Então, olha só, ele vem aqui, cresce e cai, vem, cresce e cai. A tendência é o seguinte, era sempre isso, mesmo acontecendo, ele sobe, cai, mas sendo uma escadinha. E o que a gente está vendo é o que, principalmente a partir do ano de 2022, isso não tem acontecido, porque olha só, a gente via aqui no momento onde ele começava a cair no final,
127. Hoje a gente está falando a última alta, né, foi 123. Então, em tese, a gente está com uma queda do valor do patrimônio. Isso é um ponto de atenção que vocês têm que ver, mas principalmente isso está muito relacionado com o cenário que a gente está hoje. Mas é só para vocês entenderem a dinâmica do valor patrimonial do Tigar. Ele avalia. Aí ele vem dilapidando o patrimônio porque o fundo está injetando dinheiro. Porque, pessoal, é só para aí é uma questão do entendimento de como funciona o desenvolvimento. O fundo precisa ter caixa para poder construir os imóveis, aí ele sai dinheiro dele, para na hora que vender ele recupera esse dinheiro mais o lucro da venda. Então, no momento das construções, e você está falando aí de 216 ativos, obviamente que tem fundos, tem ativos de crédito aqui também, mas você tem, a grande parte é equity, são imóveis. Então você está construindo, tem imóveis que estão começando a construir, imóveis que já estão construindo, já vem sendo vendidos. Então, esses principalmente que estão sendo construídos é patrimônio do fundo que está saindo, para depois lá na frente ser recuperado. Por isso que você tem uma avaliação, aí você vai tendo uma dilapidação do patrimônio, porque é dinheiro saindo para poder construir, para na hora de vir avaliar de novo, aí esse patrimônio que você investiu na SPE, ele é incorporado na avaliação. Entendeu? Então é por isso que o patrimônio do Tigar ele sempre cai um pouco para depois ele subir na avaliação. Entenderam? Então é assim que funciona, mas mesmo assim é muito difícil você avaliar o patrimônio de um ativo em desenvolvimento, né? Se já é difícil de um prédio, de um imóvel construído, imagina de um em construção. Bom, pessoal, a parte de cenário, eu só queria trazer aqui, eles falam da questão da deterioração que a gente falou do mês passado, né? Então eles falam que a gestão decidiu adotar uma postura mais conservadora na distribuição de lucros da carteira de participações societárias, do equity, né, das SPS, do desenvolvimento imobiliário para o próximo trimestre. É importante destacar que, apesar do conservadorismo, conforme observado na DRE do fundo, a receita proveniente da carteira de equity continua sólida, situando-se entre 23 e 26 milhões, e o fundo ainda tem 6 centavos por cota. Então, é aqui que eu falei para vocês, a partir do momento que eles adotaram essa postura mais conservadora, eles podiam ter tirado a taxa, né? Eles poderiam, tirado não, né? Mas poderiam ter reduzido a taxa, até para mostrar um alinhamento com o cotista, mas eu duvido que a Tigar vai fazer isso. Então aqui, pessoal, só um empreendimento, né, o Tigar in Loco, que é o Horizonte Flamboyant. Eu já até falei com ele sobre vocês, que é lá em Goiânia, né? Eu até tenho um amigo que mora lá e ele falou desse prédio. Aqui os ativos, né? E aqui a outra parte que eu quero falar com vocês. De loteamento tivemos 333 unidades vendidas, que resultou em 38 milhões de VGV. Lá no Cipasa foram 16 milhões. Na incorporação resultou em VGV 13 milhões também. Multipropriedade 17 milhões e meio. E na carteira de crédito foram adquiridas 4 operações que já existiam na carteira, sendo elas 675 mil desse CRI Vanguarden, 3 milhões Torre Lumiar, 2,15 no CRI Gran Paraíso e 110 milhões, quase 11 milhões no CRI Blue 7. Aí, como já é da carteira, eles não colocaram a taxa aqui, né? Então eu teria que olhar lá para saber quais são as taxas. Mas todas as taxas são em linha com esse IPCA mais 10 aqui. E aqui essa nova, né, que foi uma série de 8 milhões IPCA mais 13. E aqui, pessoal, é um ponto que eles colocam isso como justificativa para trazer um retorno maior, principalmente por causa dessa postura mais conservadora que eles fizeram, é investir em CRI para potencializar o retorno. A grande questão, pessoal, está nessa parte de investimento de ativos em bolsa, né, que o fundo ele resolveu alocar em fundo imobiliário. E aí a gente discutiu muito sobre isso, né? Sobre ele incorporou o CPSH no mês passado, né? Que era um fundo, que é um fundo de shopping da Capitânia, e eu até questionei isso, qual é o sentido, o que tem a ver com o Tigar. Eles até falam, né? Que portanto, esses investimentos, embora não façam parte da estratégia core do fundo, agregam a distribuição de rendimentos do fundo enquanto otimizam a alocação de caixa. Pessoal, esse ponto eu não vejo problema. Tá? Eu não vejo problema o fundo querer otimizar o resultado. A grande pergunta é: será que são os melhores fundos e os melhores momentos para você investir um dinheiro para potencializar o retorno? E aí, a pergunta que eu faço para vocês, eu queria que vocês deixassem no comentário aqui. Por quê? Primeiro, mês passado eu comentei com vocês do CPSH, que provavelmente o fundo entrou na emissão. E olhando os outros fundos, ele comprou, agora em agosto, MXRF, AR11 e PMIS11.
Desses três fundos, o MXRF, o R11 e esse PMIS, eu olhei aqui, como as compras foram feitas em agosto, o MXRF já tinha acabado a emissão, então ele, pelo que deu a entender, ele não participou da emissão. Já esses dois sim, o PMSI, o PMS e o R11. E ele participou da emissão. E aí sempre levanta, assim como foi o CPSH, sempre levanta a questão da ancoragem, né? Por que o Tigar escolheu justamente esses fundos? E a gente pega aqui, o próprio MXRF, ele tem um bom retorno, mas eu sempre falei para vocês, na minha visão, ele é um fundo caro. Recentemente, agora que ele baixou de R$10, mas já voltou, se eu não me engano. Mas no momento que ele comprou, ele ainda estava caro. Esse PMS, né? Ó, ele tem um retorno aqui, cadê? De dividend yield de 13,60 anualizado. É um dividendo legal, mas lembrando, isso é o passado. E a gente precisa saber o futuro. Mas será que não teria nenhum outro ativo mais seguro com um retorno que pudesse ser parecido? E o R11, né, cadê o retorno? Ele tem um retorno mais alto, né, de 15,15%. Talvez esse aqui justifique um pouco. Mas a grande questão, que é o que sempre levanta a dúvida, é o fundo fazer as compras em ativos em emissão. Qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo? É ancorar? É fazer, ajudar o gestor da outra. A gente obviamente não tem provas e nunca vai ter provas sobre isso, né? Porque aí a gente teria que fazer uma busca, né? Isso que eu não estou afim de fazer. Se alguém souber, faça. Tem que buscar para ver se algum desses fundos participou da última emissão do Tigar. Aí teria que relatório. Como eu não acompanho esses fundos, o MXRF eu sei que não, porque eu sempre olho o MXRF e na minha visão, pelo meu entendimento, ele comprou no secundário. Já o PMS e o R11, será que esses fundos compraram na emissão do Tigar também, inclusive aquela emissão caríssima? Teria que olhar para ver, mas assim, se alguém tiver essa informação, deixa aqui nos comentários. Mas aqui é o ponto que sempre levanta a discussão da ancoragem. Mas lembrando, e um ponto que eu sempre gosto de trazer para vocês é o seguinte: esse conflito de interesse, esse tipo de coisa, eu não tenho essa visão como uma grande parte aí de vídeos que tem, que é o fim do mundo. A gente tem que olhar primeiro o custo-oportunidade. Será que era a melhor opção? E outra, não temos como saber se foi bom ou não até isso trazer resultado. Então a gente tem que esperar para ver se de fato foi a melhor escolha. Não dá pra gente sair atirando. Um ponto se foi ancoragem, aí é muita sacanagem mesmo, porque é um devolvendo dinheiro pro outro. Aí é fazer o otista mesmo de bobo. Mas, e mesmo assim, a gente tem que avaliar qual é o resultado disso. Será que, se for um baita do retorno que esses investimentos trouxerem? Então, o grande problema é o partir de uma decisão que poderia ter sido outra. Mas eu sempre gosto de trazer isso para vocês tomarem a decisão de vocês, né? Será que era mesmo a melhor oportunidade que o recurso da emissão, que o fundo, a gestão, tinha para fazer com esse recurso? Será que era esse mesmo? Então, é isso que a gente tem sempre que observar nesse ponto. E também, pessoal, é o seguinte: fundo imobiliário, quando ele coloca isso que inclusive para otimizar a alocação de caixa, a gente tem sempre que olhar com algumas ressalvas, e isso em todos os fundos que fazem essa estratégia, comprar fundo imobiliário para usar como uma estrutura de alocação de caixa. Por quê? Na hora que você precisar do dinheiro, você tem que contar com que na hora da venda a cota esteja maior ou pelo menos no preço que você colocou. Por quê? Se você tiver abaixo, você vai ter prejuízo. Então não faz sentido lógico você ter, já que você poderia alocar esse caixa numa renda fixa que está rendendo CDI 10% ao mês. Desculpa, 10% ao ano. Então, primeiro, você tem que ter um retorno num fundo imobiliário que traga mais que isso, porque senão não faria sentido para usar essa estratégia de otimizar a alocação de caixa. E segundo, na hora de você vender, você tem que contar com que essa cota esteja mais cara do que você pagou. E até porque que compensa inclusive o imposto de renda na hora do ganho de capital. Então, eu fico um pouco com o pé atrás de você usar instrumento de caixa em fundo imobiliário. Porque você tem, enquanto você não está usando, você tem um retorno dos dividendos, né? Mas será que na hora de você resgatar, se você resgatar com prejuízo, primeiro que você tem que assumir o prejuízo da venda, será que não comeu todo o que você recebeu de dividendo? Já a renda fixa é renda fixa, ela está rendendo mesmo que pouco, mas continua rendendo para cima. Então é um ponto que você, cotista, ou você interessado, precisa ter
isso em mente na hora de você escolher o seu fundo imobiliário. E do resto, pessoal, aqui é o que eu falei para vocês, já a tendência de queda, olha só, caiu para menos de 1%. Para mim não faz sentido ter o Tigar pagando menos de 1% ao mês, não tem, pelo risco que ele tem, não faz sentido. Vamos ver como é que vai ser o mês que vem. Continua tendo um aumento de cotistas, né? A liquidez também é muito boa. Aqui que eu falei para vocês, né, eles poderiam reduzir isso aqui, né? Por que não reduzem? E aí olha só a pancada que foi cobrada lá no primeiro semestre de 24, né? A taxa de performance, né? É quase mais da metade do resultado de um mês, É muita coisa. Precisaria, já que está adotando essa postura conservadora, precisa cobrar isso aqui? Esse é o X da questão. 216 ativos, né? Opa, virei a e aqui o restante, né, da carteira. Caiu um pouco a taxa média, acho que era 11,6 a taxa média de crédito, mas continua uma taxa quase que high grade, high yield. E aqui os ativos do fundo, né, não adianta a gente querer olhar, é muita coisa para a gente olhar um por um. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a questão da dinâmica do VP, do Tigar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.